que a nossa inteligência é capaz de prever, mas não de evitar as calamidades que dizem respeito à vida terrestre. Do mais terrível fenômeno de destruição, que é o egoísmo da criatura humana. Allan Kardec asseverou que o egoísmo é o câncer da sociedade. E sem qualquer dúvida, preocupados com a poluição, olvidamos-nos da poluição mental, porque vivemos num mundo de energia. Ao apresentar a sua teoria da relatividade do tempo e do espaço na primeira formulação, em 1905, Albert Einstein asseverou que vivemos num mundo de energias, de ondas, de pensamentos, de ideias, de vibrações. E é natural que a nossa contribuição mental não tem sido das melhores. O egoísmo dos indivíduos forma o egoísmo das nações. E apesar de homens e mulheres notáveis trabalharem pelo Acordo de Kyoto para que se pudesse diminuir nas fábricas a poluição, grandes nações, denominadas supercivilizadas, negaram-se a assinar esse acordo na volúpia do poder econômico, da industrialização, de notáveis benefícios para a humanidade. É certo que estaremos chegando ao fim de um ciclo histórico, periódico, que irá naturalmente abrir novas perspectivas para uma era de paz, para uma era de misericórdia. Mas não é de estranhar-se, porque Jesus, o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu, para servir-nos de modelo e guia, já nos houvera anunciado a seu tempo todas essas convulsões que sacudiriam o planeta terrestre e os seus habitantes, especialmente quando, estando ele em Jerusalém, teve oportunidade de demonstrar o sentido profundo, o significado da vida, conforme as anotações de Marcos, no capítulo 13, e nos versículos 1 e seguintes, quando ele assevera que a vida experimentará graves alterações. Conforme as anotações do discípulo amado, poderemos recordar uma cena profundamente comovedora. Quando eles saíam do templo de Jerusalém, disse-lhe um dos discípulos: olha, mestre, que pedras, que edifícios. Disse-lhe então Jesus: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra que não seja derrubada. Merece considerar que o antigo templo de Zorobabel, reconstruído mais tarde no ano 444 por Esdras, aquele homem bom que veio da Babilônia, depois que o país foi libertado por Ciro, rei dos persas, para reedificar o templo, embelezado mais tarde por Salomão, era natural que fosse o orgulho dos judeus, porque foi considerado a seu tempo uma das obras mais colossais de que a história tem notícia. E aqueles homens simplórios da Galileia, pescadores, um deles com alguma cultura, Mateus, outro com alguma observação mais sensata, o jovem de Queriot, mas aqueles outros eram simplórios, e entre a maravilha do templo com seus terraços, com seus edifícios colossais, chamaram a atenção do mestre. E o mestre, penetrando nesse futuro que ele conhecia, asseverou que não ficaria pedra sobre pedra, mas atravessaram o vale do Cedron, e ao chegarem ao Jardim das Oliveiras, sentaram-se. E então, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe em particular Pedro, Tiago, João e André: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. E Jesus,
na sua sublime percepção, em uma linguagem muito clara, começou a dizer-lhes: vede que nada vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes. Estas coisas são o princípio das dores. A mim me fascina essas observações notáveis de Jesus. E logo diz: o irmão entregará à morte o seu irmão, e um pai a seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais, e os farão morrer. Sereis também odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É naturalmente uma linguagem caracterizada pelo simbolismo, que não se pode aceitar ao pé da letra. E por isso Jesus foi enfático ao dizer: o meu evangelho deve ser interpretado em espírito e verdade, penetrar-se no âmago da sua mensagem e não na letra, porque a letra mata e o espírito vivifica. Quando lemos esse texto, podemos recordar-nos da época nazista, do período nazi-fascista, em que um irmão denunciava outro irmão, que se caracterizou pela crueldade. Então Jesus prossegue: quando, porém, virdes a abominação da desolação estar onde não deve. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, não, faltou a negativa, não fujam para os montes. O que se achar no eirado, não desça, nem entre para tirar as coisas de sua casa. E o que estiver no campo, não volte para tornar a sua casa, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isso parece tão simbólico, mas absolutamente real. Porque no dia 6 de agosto de 1945, quando uma belonave, um bombardeio, sobrevoava a cidade de Hiroshima, uma cidade estudantil, acostumada a verem passar os aviões na direção de Tóquio, que estava sendo sumariamente bombardeada, aquela gente pacífica olhou para cima, era um B-29, a 10 mil metros de altura. Eram 8 horas e 15 minutos da manhã. De repente, eles viram um clarão 10 mil vezes mais forte do que a luz do sol. Eu não posso imaginar. E 90 mil pessoas ficaram cegas. Iniciava-se a era atômica. Era o projeto Manhattan, de Albert Einstein, de tantos que haviam migrado para os Estados Unidos, como von Braun, Oppenheimer, que não tinham ideia sequer do poder da bomba, que fora testada nos atol Mariana e outros no Oceano Pacífico. O jovem que disse não ter se arrependido da tragédia que cometeu, mas fez depressão profunda antes de morrer, foi educado para tornar-se um autômato. Ele estava segurando o instrumento de deflagrar a bomba. E várias vezes ele era treinado para ouvir apenas o verbo go, vá, vá. E quando o avião estava na posição ideal, ele escutou nos recônditos da alma, vá, comprimiu o botão, e a primeira bomba atômica, matou aproximadamente 180 mil pessoas em 1/10 de segundo. Porque logo depois da claridade terrível, as pessoas ficaram loucas, começaram a correr para lugar nenhum. Então vieram os ventos, segundo o narrador da época, que escreveu o livro O Apocalipse do Átomo,
Os ventos eram de norte a sul, sul a norte, leste a oeste, oeste a leste. E as pessoas iam correndo e as vísceras eram arrancadas da intimidade do organismo. Os pulmões eram arrancados através das vértebras e costelas e tombava o cadáver. Ainda se haviam recuperado quando uma temperatura de 10.000 graus centígrados tomou conta e as pessoas derretiam os metais. E aqueles corpos que não foram vítimas da degradação dos ventos eram atirados contra a parede com violência e interpenetravam as paredes de pedra, deixando apenas a mancha da passagem interatômica das moléculas. O estrondo da bomba atômica ouviu-se a 50 quilômetros. A 30 quilômetros de distância do epicentro, arrebentaram-se os vidros de todas as casas. Era exatamente o que Jesus disse. Quem estava no telhado não teve tempo de descer. Quem estava no campo não pôde chegar a casa. Quem estava em casa não teve tempo de sair. Mais calamidade provocada pelo ser humano. Mas ai das grávidas, porque as garras da bomba iam ficar naqueles infelizes de Hiroshima. Merece considerar que nesse calor terrível, Hiroshima é uma cidade banhada pelo rio Ota, que tem 7 braços. Eles procuraram as águas que foram evaporadas. Então, de repente, veio uma chuva. E eles voltaram-se para a chuva. Não era chuva, era estrôncio 90. Substância radioativa que provoca leucemia. E quando caíam sobre as pessoas, não as matavam de imediato. Foram matando ao largo do tempo. E a estatística de 280 mil vítimas da deflagração nuclear. Mas ai das mulheres que amamentarem, das grávidas, porque os seus filhos nasceram com as marcas da terrível radiação. E é como se isso não bastasse. E o imperador Hirohito, que se acreditava o Deus do império do sol nascente, não se rendesse, logo depois, em Nagasaki, no dia 8, um pouco mais tarde, repete-se a grande tragédia. Eu acompanhei isso porque eu era jovem. E li as histórias terríveis. Por que Nagasaki? O jovem piloto levava no avião 10 opções de cidades. Em um cofre forte. Ele tinha um destino. Mas se a cidade estivesse coberta por nuvens, o que dificultaria a propagação nuclear, ele deveria sortear outra cidade. E foi isso que aconteceu. A cidade marcada estava coberta de cúmulos, de nuvens. E ele então sorteou Nagasaki. E para lá se dirigiu, repetiu-se a tragédia e o imperador abdicou. Falando a respeito dessa grande tragédia, em uma história notável, que foi publicada em 1946, perguntaram ao Albert Einstein, o senhor, ele disse, não me fale, eu preferiria ter sido bombeiro encanador a ser físico nuclear. E todos eles que haviam contribuído para o projeto Manhattan, que era o projeto da bomba atômica, não tinham ideia do sofrimento que iriam causar à Terra, mas aquelas eram bombas ingênuas, modestas, porque depois que passou a Segunda Guerra Mundial, no período em que Oriente e Ocidente se confrontavam, a Rússia e os Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan teve a ideia de mandar preparar a bomba de nêutrons. E cinicamente falou, essa bomba é misericordiosa porque ninguém sente dor. Ele não teve sequer a dignidade de perguntar como é que a gente queria morrer. Se era com dor ou sem dor. Mas com a morte ninguém poupa. Não foi preciso uma bomba atômica. O mal de Alzheimer tomou conta do grande astro de Hollywood e do grande homem público.
e morreu infantilizado, cuidado pela sua mulher